amigos do nosso Reflete Net. Hoje nós vamos abordar o tema os propósitos da lei de Deus. E para isso eu gostaria de convidar vocês a ler comigo o texto que se encontra em Romanos, no capítulo 3, versículo 31, que diz: Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Irmãos, é interessante perceber que nos últimos dias ou nos últimos anos, as igrejas têm uma verdadeira aversão, rejeição, quando se fala dos mandamentos, quando se fala da lei de Deus. Porque a concepção é que nós vivemos pela graça e que o justo ele é justificado pela fé. E há o entendimento que a lei foi anulada e que não nos serve para os dias de hoje. Mas é interessante perceber que Paulo, no livro de Romanos, ele vem discorrendo sobre a importância da lei e ele chega a afirmar que a lei é boa, né? E se a lei é boa, irmãos, quais os propósitos da lei de Deus para nós hoje? E no texto de Romanos, no capítulo 3 e 4, que eu gostaria de ler com os irmãos, Romanos 8, 3 e 4 diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Repare, irmãos, que Paulo ele diz que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Ou seja, irmãos, existe um propósito, existe algo que a lei de Deus nos aponta. E é justamente sobre esses propósitos que nós devemos entender. E ainda em Romanos, no capítulo 13, versículo 8 e versículo 9, Paulo diz assim: A ninguém deveis coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nessas palavras se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Repare, irmãos, que Paulo ele recorre aos mandamentos, à lei de Deus, resume no amor de Deus, mas ele não coloca como algo à parte. E como o próprio Senhor Jesus disse que ele não veio revogar a lei, mas veio cumpri-la. E será, irmãos, que nós entendemos os propósitos da lei em nossas vidas? E dentro disso eu gostaria de refletir com os irmãos esses 3 propósitos da lei. O primeiro é a função da lei de ser espelho da perfeita justiça de Deus. Ou seja, irmãos, a lei de Deus serve como espelho para mostrar exatamente a condição humana, a condição de depravação, a condição de o homem estar totalmente distante de Deus, em estado de pecado e de estado de miséria. O homem ele não é perfeito e nunca será. Então, quando eu olho para um Deus santo, perfeito e nas suas exigências, vejo que eu não consigo cumpri-la. Eu não consigo cumpri-la. Eu não consigo alcançar. E eu vejo que o meu estado é um estado de miséria. E como disse Santo Agostinho ele disse que a lei nos obriga a saber da graça. Ou seja, a lei me coloca numa situação em que eu percebo que eu preciso de um perdão. Eu preciso de um Salvador.
Eu preciso de alguém que me tire do estado de miséria. E a lei, ela aponta isso, ela nos traz o conhecimento do pecado. Ela reflete o pecado em minha vida. E em Romanos 3:20 diz, Romanos 3:20 diz, porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. A lei, irmãos, ela não nos traz a justificação. A lei, ela nos traz a salvação, mas ela reflete o nosso estado de pecado e de miséria. Esse é um dos propósitos da lei. E o segundo propósito da lei que eu gostaria de ver com os queridos irmãos é o seu uso civil. Ou seja, a lei, irmãos, ela serve também para a própria sociedade, para refrear o mal. Ainda que a lei ela não mude o coração do homem, do seu estado de pecado, ela inibe as desordens, com as ameaças e o julgamento. E principalmente, irmãos, daqueles que não conhecem o Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que ela foi derramada no coração dos homens e aí eles têm o conhecimento da lei, do não matarás, do não adulterarás, do não furtarás, de não cobiçar algo do próximo. Então a lei, irmãos, ela refreia esse estado de miséria, de pecado, de perversidade que o homem tem por natureza. O homem ele é corrupto em todo o seu ser. E em Romanos, no capítulo 13, versículo 3 e 4, reparem o que diz. Romanos 13, versículo 3 e 4 diz: porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador e ira contra aquele que pratica o mal. Repare, queridos irmãos, que a lei de Deus ela está presente. O não matarás, o não furtarás, o não cobiçarás, honrar pai e mãe. A lei de Deus ela inibe essa ação pecaminosa do homem em meio à sociedade, até mesmo entre os ímpios. Essa é a importância da lei de Deus. E terceiro e último propósito que eu gostaria de ver com os irmãos é que a lei de Deus ela guia os regenerados. Ela guia os regenerados. Essa é a função da obra da lei de Deus em guiar os regenerados naquilo que ele planejou. Em Efésios, o capítulo 2, verso 10 diz: porquanto somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então, irmãos, repare que nenhum dos mandamentos de Deus, eles foram abolidos. Que não teremos outros deuses diante dele. Que nós não devemos fazer a imagem para adorar. Lembrar do dia do Senhor para o refrigério da nossa alma. Honrar os nossos pais. Não furtar, não adulterar, não matar, não cobiçar. Então repare, irmãos, que essas boas obras nós devemos procurar segui-las, ainda que nós não atingimos a perfeição da lei de Deus. E para concluir, eu gostaria de ler com vocês
em João capítulo 14, verso 15. Quando o Senhor Jesus diz, João 14, 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Irmãos, a palavra de Deus diz lá em João que os mandamentos do Senhor, eles não são penosos. Eles não são julgos penosos, mas que nós devemos procurar conhecê-los para que possamos seguir nessas boas obras, a qual leva o regenerado, o salvo, o eleito a procurar andar nos seus caminhos. Que o Senhor esteja aplicando em nossos corações essa palavra. Vamos orar agradecendo a Deus por mais um tempo em estar meditando na sua palavra. Senhor Deus, muito obrigado pelos teus mandamentos, obrigado pela tua lei. Ela que serve como um espelho. Ela, ó Deus, que nos mostra a nossa condição. Ela também, Senhor, que refreia essa sociedade perversa, nós que somos perversos por natureza. Mas ela também, Senhor, que guia o regenerado. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a você que mais uma vez está aí assistindo esse vídeo. E desafiamos você a compartilhar, a se inscrever em nosso canal. Um abraço e até o próximo sábado, se Deus permitir.